Fala aí pessoal, sejam bem-vindos então à parte 2 dessa série de vídeos que eu estou gravando aqui, analisando os dados do coronavírus, beleza? Então a gente está pegando aqui um dataset com os casos confirmados de coronavírus no mundo todo e a gente está carregando esses dados aqui no Python, processando ele e visualizando também esses dados, tranquilo? Então já vou passar aqui para a minha tela, eu já estou aqui com o Jupyter Notebook aberto que a gente começou a desenvolver na primeira parte. A gente viu na primeira parte como a gente poderia obter esse dataset diretamente lá do GitHub. A gente carregou esse dataset que a gente fez o download dele, ele já apareceu lá na pasta datasets, e aí a gente carregou usando pandas. Aí a gente obteve esse dataset aqui. Uma outra forma que a gente tem também, pessoal, de visualizar esse dataset, que a gente armazenou numa variável chamada dfCovid, que eu disse para vocês que é um data frame, tá? Inclusive, você pode vir aqui, colocar type e colocar dfCovid e você vai ver que ele vai imprimir para mim, ó, que é um objeto lá do Pandas chamado DataFrame, certo? Uma outra forma de visualizar, normalmente a gente não imprime esse DataFrame da forma como eu coloquei aqui. Normalmente o pessoal imprime isso fazendo o seguinte, .head, ou seja, você coloca o nome do seu DataFrame e bota .head e você pode observar que a gente pega somente as 5 primeiras linhas desse data frame. Já dá para a gente ter uma visão geral de como é que ele funciona, quais são as linhas, quais são as colunas que ele tem disponíveis nele. Então, como a gente já viu, a gente tem aqui os países ou as regiões, né? A gente tem a latitude e a longitude e tem o número total de casos de coronavírus ao longo do tempo, em cada um dos dias, desde 22 de janeiro até o dia 5 de maio, no meu caso aqui, que estou gravando no dia 6 de maio, beleza? Então, é o seguinte, primeira coisa, se a gente quer analisar um gráfico, se a gente quer visualizar o gráfico de crescimento do número de casos em um determinado país, uma informação que para mim não é importante nesse momento vai ser a latitude e a longitude, tá? Então eu vou excluir esses dois dados, essas duas colunas que vocês estão vendo aqui. Primeira coisa, para você acessar uma coluna num data frame, você pode fazer, por exemplo, o dfCovid e entre colchetes você coloca o nome dessa coluna, por exemplo, lat. Veja que ele retorna para mim o que a gente chama de uma series, tá? Uma series nada mais é algo muito parecido com um array, mas na verdade é uma coluna do meu data frame. Então ela tem índices aqui e tem valores do outro lado. Então esses aqui são os índices, esse aqui são os valores, que é justamente os valores que estão nessa coluna latitude aqui, ó, do meu data frame dfCovid, tá? Mas o que eu quero fazer, na verdade, é excluir essas duas colunas, lat e long. Como é que eu posso fazer isso? Existe uma função, então você vai digitar o nome do seu data frame e colocar .drop. Essa função .drop ela vai excluir um determinado conteúdo do seu data frame. Como no meu caso aqui eu quero excluir colunas, eu vou colocar o nome dessas colunas, primeiramente, num formato de lista, tá? Então, ó, o primeiro elemento da lista vai ser lat, segundo elemento da lista vai ser long, isso no formato de string, obviamente, né? Que é um nome que foi atribuído a essas colunas. Aí eu coloco aqui vírgula e um outro parâmetro que é importante para mim é o axis, que deve ser 1. O que é o axis, né? O axis, ele basicamente é a dimensão que eu estou analisando. A dimensão 0 é a linha. Como eu estou excluindo colunas, eu preciso dizer que o axis é 1. E aí ele vai excluir essas colunas aí para mim, senão ele vai retornar um erro, porque por padrão são as linhas, tá? Então, vê só, ele já retornou aqui para mim um data frame que não tem mais o lat e o long. Perceba que essas duas colunas aqui de cima foram deletadas. Só que tem um detalhe, se você bota aqui embaixo para imprimir o dfCovid mais uma vez, perceba que ele continua com lat e long, e essas duas colunas continuam aqui. O que a gente precisa fazer então? A gente precisa atribuir esse data frame que a gente excluiu, o lat e o long, para o próprio dfCovid. Uma forma da gente fazer isso a gente vai ver com bem mais detalhes no curso, tá? O meu objetivo nesses vídeos aqui não é explicar minuciosamente, a gente vai ver minuciosamente ao longo do curso, mas você pode usar um parâmetro aqui chamado inPlace e colocar ele como sendo true, verdadeiro. O que é que esse inPlace faz? Ele faz com que você, excluindo essas linhas, essas colunas no caso desse data frame, já atribua diretamente para o próprio data frame. Então, o seu data frame dfCovid agora não vai ter mais essas colunas. Então, a gente sobrescreveu o dfCovid. Se eu imprimir ele novamente aqui, veja que agora não tem mais as colunas lat e long
porque a gente excluiu e sobrescreveu em cima do próprio data frame. Beleza, qual é o próximo passo agora? Veja que você pode observar que alguns países eles têm mais do que uma linha. Por quê? Como a gente viu aqui no nosso data frame, nosso CSV aqui no GitHub, por exemplo, a Austrália, né, ia estar carregando aqui, a Austrália, olha só, a Austrália ela tem mais de uma linha referente a ela. Por quê? Porque ele dividiu isso aqui em estados ou províncias. O que eu quero fazer? Eu quero criar um dataset que os meus índices não sejam mais 0, 1, 2, 3. Isso aqui são os índices do meu data frame, mas eu quero que os índices do meu data frame sejam os países, tá? Então eu quero agrupar o meu data frame pelos países. Eu não quero mais que a Austrália, por exemplo, e tantos outros países que estão divididos por estados ou províncias, eles continuem divididos. Eu quero juntar tudo em uma linha só, com o número total de casos daquele país especificamente. Então imagina que o Brasil ele esteja dividido por estados. Então você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e assim sucessivamente. Quando eu fizer um agrupamento pelo país, ele vai juntar todos esses estados e eu quero que ele some o número de casos em cada um desses estados para me dar o número de casos total no país todo, no Brasil inteiro. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu posso vir aqui e digitar dfcovid.groupby. Então, ó, tem uma funçãozinha chamada groupby, que é a group por, e aí eu digo para ele em função do que eu quero agrupar. Então, eu venho aqui e, entre aspas, né, eu vou colocar country barra region, ou seja, eu estou agrupando por essa coluna aqui. Eu quero que ele agrupe por essa coluna, que é a coluna de país ou região. E aí eu vou dizer a ele, ó, o que é que você vai fazer quando você agrupar essas linhas referentes ao país ou região? Eu quero que você some o número de casos. Então, por exemplo, aqui na Austrália, ele vai agrupar todas essas linhas aqui da Austrália e vai somar o número de casos de cada um desses estados ou províncias da Austrália, dando o número total de casos no país Austrália, beleza? Então é exatamente isso que eu quero, por isso que eu coloco aqui .sum. E aí eu executo esse comando e perceba que agora, ó, qual é o índice aqui, como é que eu posso acessar cada uma dessas linhas do meu data frame com o nome do país, beleza? Só que perceba, eu fiz esse agrupamento, mas não atribuí isso a nenhum data frame. Então eu vou criar um novo data frame aqui, chamado country. E aí vou atribuir esse agrupamento para esse data frame. Então se eu vier aqui e colocar df_country, veja que agora esse df_country aqui vai ser um data frame cujas linhas são os países. Então, como é que eu faço para acessar uma linha? Eu já tinha falado para vocês aí nesse vídeo mais cedo, né? Que você colocando esses colchetes e colocando alguma coisa aqui, você está acessando o quê? Colunas. Então, para acessar linhas, você não pode acessar dessa forma. Você tem que acessar usando esse método chamado lock. E a gente vai ver isso no curso também com mais detalhes. Mas se você usa esse lock e depois colchetes, você pode colocar o nome da linha que você deseja acessar. Por exemplo, vamos supor que eu deseje acessar essa linha aqui do Afeganistão, que é o primeiro que aparece aqui. Se eu apertar Shift e Enter, veja que ele retorna para mim uma series, que é justamente essa linha aqui, ó. Desde o dia 22 de janeiro, lá no Afeganistão, o número total de casos era 0, até 5 de maio, que hoje está em 3.224 casos. Ou seja, eu posso fazer a mesma coisa para o Brasil. Então, olha só, eu tenho aqui uma series, que é uma série que mostra como os índices, a data, e aqui do outro lado os valores, ou seja, um número total de casos no Brasil em cada uma dessas datas. Olha que legal. Eu posso fazer o seguinte também, eu posso criar um novo array, a gente vai ver que cada um disso aqui, tanto os índices quanto esses valores aqui são arrays, e posso salvar isso em variáveis diferentes. Por exemplo, eu posso criar uma variável chamada date, onde eu vou armazenar o quê? Eu vou armazenar dfcountry.lock Brasil. E aí eu quero armazenar disso aqui somente o quê? Eu quero armazenar somente as datas, então eu faço .index. Como eu disse para vocês, isso aqui são os índices da minha series, beleza? Então eu estou salvando as datas referentes ao país do Brasil, que é igual para todos, e eu posso salvar também o número de casos. Então eu venho aqui e coloco
cases, beleza? E faço df country do mesmo jeito, .loc Brasil. Então eu estou acessando o quê? Estou acessando essa series aqui referente ao Brasil e coloco .values, beleza? Que são os valores, ou seja, essa segunda coluna, digamos assim, dessa series, beleza? Quando eu executo, se eu imprimir aqui para você o date, você vai ver que date vai ter o conjunto de todas as datas. E se eu imprimir cases, opa, não é case, é cases, então você vai ver que tem todos os valores com o número total de casos de coronavírus no Brasil ao longo de cada uma dessas datas que estão aqui em cima. Beleza? Então, pessoal, a gente vai parar por aqui. No próximo vídeo, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver como a gente pode plotar por meio de um gráfico de barras, né? Eu acho que seria o mais adequado aqui, para a gente ver o crescimento no número total de casos de coronavírus no Brasil, beleza? Então, te aguardo na terceira parte dessa série de vídeos, beleza? Até lá, pessoal!